Olá, terceiro ano. Bom, estamos aqui de volta para falar aí sobre o capítulo 45, que são as revoltas da Primeira República. Lembrando que no capítulo passado, no 44, República Oligárquica do Brasil, a gente estudou aí, né, a questão do voto restrito à minoria, o voto de cabresto, o coronelismo, a questão das fraudes eleitorais, que foi então a grande política do café com leite, terminando aí na greve de 1917 com uma grande repressão policial. Em 1922, apoiado pelos líderes operários, né, fundado aí pelo Partido Comunista do Brasil, inspirado nos comunistas da Revolução Russa lá de 1917. E esse Partido Comunista foi considerado ilegal pelas autoridades judiciárias logo após sua fundação, mas continuou a existir clandestinamente e a luta operária também se manteve atuante. Para as elites políticas e econômicas do país nessa época, as manifestações operárias não passavam de baderna. Um exemplo claro disso foi o último presidente da Primeira República, Washington Luiz, quando disse que a questão social do Brasil era caso de polícia. Assim, até o final desse período, os protestos dos trabalhadores não mereciam e não mereceram a devida atenção da maioria dos empresários e políticos que tratavam a questão por meio do uso da violência e da repressão policial. Bom, e isso tudo configurou então aí as grandes revoltas da Primeira República. Bom, o messianismo nessa época, pessoal, derivado de Messias, né, que significa o enviado de Deus, o Salvador, esse tema aí se refere à crença da religião judaica na futura vinda do Messias, daquele que libertará o povo judeu dos sofrimentos, conduzindo à felicidade eterna. Assim, o termo messianismo ele passou a ser muito utilizado por historiadores, sociólogos, para designar a crença de um grupo de pessoas ou um líder político-religioso chamado de messiânico, para conduzir uma determinada coletividade numa era de justiça e felicidade. A crença messiânica desenvolve-se a partir da necessidade de se ter a esperança de uma vida melhor, entre pessoas castigadas pelo sofrimento cotidiano, miséria e injustiças sociais. Por isso que esse período aí da religiosidade, da revolta sertaneja, foi chamado de messiânico. O messianismo na história do Brasil costuma ser usado para denominar os movimentos sociais, nas quais milhares de sertanejos de áreas rurais pobres fundaram comunidades comandadas por um líder religioso, atribuindo aí um líder como dons, fazer milagres, realizar curas, profetizar acontecimentos. E na Primeira República, os dois principais movimentos de caráter messiânico foram Canudos e Contestado, caracterizados pela religiosidade e pelo sentimento de revolta dos sertanejos. Então, nós tivemos a Revolta de Canudos, que foi de 1893 até 1897, e a Guerra do Contestado, que foi de 1912 até 1916. Lembrando que esse monumento ele refere-se a Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro ele foi o grande líder, muito famoso em Canudos até hoje. Existe um monumento lá na Bahia, né, em relação a ele. O Antônio Conselheiro ele discordava de todas essas mudanças implementadas pela República, né? Ele declarava contra o casamento civil, os adversários monarquistas. Então, ele era, assim, um religioso fanático, mas as caracterizações até hoje despertam polêmicas, né? Porque ele realizou pregações que atraíam um crescente número de pessoas do sertão nordestino, e um de seus lemas principais era: a terra não tem dono, a terra é de todos. Então, Antônio Conselheiro foi uma grande imagem que marcou aí uma dessas principais revoltas da República Oligárquica do Brasil.
Outro tema muito importante nessas revoltas é a questão da violência no Nordeste, né? As pessoas que participavam desses grupos armados eram conhecidas como cangaceiros e o tipo de vida que levavam recebeu o nome de cangaço. Atuando frequentemente com violência, os cangaceiros espalhavam terror por onde passavam. Entre as populações mais pobres, eles despertavam sentimentos contraditórios, que iam do medo à admiração. O cangaço ainda é objeto de discussões até hoje, porque foi uma forma pura e simples de banditismo e criminalidade, e constitui uma forma de contestação social, uma forma encontrada por pessoas que viviam ali, oprimidas, né, para expressar sua revolta, sendo por isso reconhecida como legítima. O nosso grande rei do cangaço, entre os mais conhecidos grupos, né, destaca-se o Antônio Silvino e o Virgulino Ferreira, o nosso conhecido Lampião, considerado o rei do cangaço. Ele e sua mulher Maria Bonita, que viviam em bando, se tornaram os personagens mais famosos do cangaço. Depois que a polícia massacrou o bando de Lampião, durante o governo de Getúlio Vargas, o cangaço praticamente desapareceu do Nordeste. Bom, as revoltas que a gente viu até agora, a questão do Canudos, Contestado e o cangaço, ele ocorreu no interior, né, do estado. Mas nem todas as revoltas foram no interior. Em algumas das maiores cidades, especialmente na capital da República na época, que era o Rio de Janeiro, ocorreram movimentos populares que também iam contra essa ordem social vigente aí. E entre esses movimentos destaca-se a revolta da vacina, a revolta da chibata e o tenentismo. Então, a revolta da vacina de 1904 foi quando a população do Rio de Janeiro enfrentava problemas sociais, era muita pobreza, desemprego, saneamento básico inexistente, né? Muitos ratos, mosquitos, transmissores de doenças. E, em consequência disso, milhares de pessoas morriam em epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola. Então, paralelamente a essa grave situação social, os primeiros governos republicanos eles planejaram transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso, numa espécie de cartão postal que mostrasse o novo tempo trazido pela República. Coube então ao presidente da época, Rodrigues Alves, a decisão de implementar esse projeto. As obras de reforma e modernização do Rio de Janeiro, comandadas então pelo prefeito da cidade, que incluíam o alargamento das principais ruas, construções de avenidas, ampliação da rede de água e esgotos e a remodelação do porto. E para realizar essas obras, né, o governo não ofereceu novas moradias às pessoas desalojadas. Então elas passaram a viver em barracos nos morros do centro ou no subúrbio, e esse conjunto de medidas gerou muita insatisfação entre a população mais pobre. E aí o governo federal ainda concentrou quase todas as suas atenções nessa reforma da capital, combatendo então as epidemias locais, que foi também um de seus principais objetivos. Nesse contexto que o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública, convenceu o presidente a decretar a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. E nessa época, a população quase não tinha informações sobre os benefícios das vacinas e não tinha esclarecimento, né, por parte das autoridades. Eles achavam que a aplicação de injeções em mulheres era imoral, a obrigatoriedade da vacina feria a liberdade individual. Outros não compreendiam como a doença podia ser evitada com a introdução do vírus no corpo da pessoa sadia. Então, eles não tinham essa informação que nós temos hoje a respeito das vacinações, certo? Então, o descontentamento das pessoas afetadas pela demolição dos cortiços, a impopularidade do governo e essa obrigatoriedade da vacina provocou no período de 10 a 15 de novembro de 1904 uma revolta popular no Rio de Janeiro, onde políticos e militares de oposição, aproveitando-se então ainda para derrubar o Rodrigues Alves, determinou aí os revoltosos usando tropas dos corpos de bombeiro e cavalaria. Cerca de 50 pessoas morreram e 100 ficaram feridas e muitos participantes foram presos e deportados para o Acre.
Bom, uma segunda revolta aí, em 1910, foi a revolta da Chibata, 6 anos depois da revolta da vacina, né? Que foi uma outra insurreição também no Rio de Janeiro, liderados pelo marinheiro João Cândido, rebelaram-se contra os castigos físicos que recebiam nessa instituição, dando início ao episódio que ficou conhecido como Revolta da Chibata. Bom, a Revolta da Chibata, no início do século XX, a Marinha do Brasil ela mantinha em seu código disciplinar algumas normas que remontavam ali aos séculos passados. E entre elas estava a punição dos marinheiros por faltas graves, com 25 chibatadas. Essa punição humilhante era aplicada na presença dos demais companheiros, obrigados a assistir ao açoite dos faltosos. E gerou muita indignação, né, nas tripulações dos navios, muitos maus tratos aos marujos. E essa punição de 250 chibatadas era uma quantidade 10 vezes superior ao limite estabelecido. Então, um belo dia, quando um navio chegou à Baía da Guanabara, a tripulação amotinou-se, os revoltosos tomaram o comando do Minas Gerais, em seguida acompanhados pelos marujos do São Paulo, Bahia e Deodoro, que também assumiram o controle de seus respectivos navios. Esses eram os nomes dos navios, ok? E em seguida, todos apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e enviaram um comunicado ao presidente da República explicando as razões da revolta e fazendo exigências. Logicamente que eles queriam mudanças nesse código de disciplina da Marinha e acabar com essas chibatadas. Além dos castigos físicos, os marinheiros também reclamavam da má alimentação e dos soldos, que eram os salários miseráveis que recebiam. Logicamente que teve uma grande reação do governo, né? Os marujos organizaram então outra rebelião, só que dessa vez o governo estava preparado para reagir e o fez violentamente. No final, pessoal, dezenas de revoltosos foram mortos e centenas foram presos e mandados para a Amazônia, e mais de 1000 expulsos da Marinha. João Cândido, que foi preso em uma masmorra na Ilha de Cobras, no Rio de Janeiro, ele foi julgado e absolvido em 1912. Por isso que ele passou para a história como o almirante negro que acabou com o castigo da chibatada na Marinha do Brasil. Bom, uma década depois da revolta da chibata, seguia crescendo o descontentamento de diversas camadas da sociedade com esse sistema oligarca que dominava a República Brasileira, a política, né? E esse descontentamento ele era notado entre a populações dos grandes centros urbanos que estavam diretamente sujeitos às pressões dos coronéis. O clima de revolta atingiu as Forças Armadas, sobretudo entre jovens oficiais, a maioria dos tenentes. Estes acabaram liderando uma série de rebeliões como parte de um movimento político-militar que ficou conhecido como tenentismo. O movimento tenentista ele pretendia conquistar o poder pela luta armada e promover reformas na Primeira República. Incluía aí o que? A moralização da administração pública, o fim da corrupção eleitoral, o voto secreto, justiça eleitoral confiável, né? Uma defesa econômica nacional contra a exploração das empresas, uma reforma na educação pública para que o ensino fosse gratuito e obrigatório a todos os brasileiros. Logicamente que a maioria das propostas dos tenentistas contava com a simpatia de grande parte da classe médica suburbana, dos produtores rurais que não pertenciam ao grupo ali que estavam no poder, empresários da indústria. Fazem parte do movimento tenentista a revolta do Forte de Copacabana, as revoltas de 1924 e a Coluna Prestes. Logicamente que nenhuma delas produziu efeitos imediatos na estrutura política brasileira, mas mantiveram acesa a chama da revolta contra o poder e os privilégios das oligarquias.
Bom, o modernismo, que foi uma renovação nas artes brasileiras ali no ano de 1922, marcado por importantes acontecimentos políticos, durante aí a primeira revolta dos Tenentes, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, as cidades cresciam e se modernizavam, né? São Paulo tinha cerca de 600 mil habitantes e o Rio de Janeiro já tinha mais de 1 milhão. E nesse contexto de transformações surgiu o movimento modernista, que propunha a remodelação da arte brasileira, reagindo às formas tradicionais das artes plásticas e da literatura, tão dominadas pela influência europeia. E essa Semana de Arte Moderna teve como marco, foi um marco inicial, realizado na cidade de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, como ali no Teatro Municipal de São Paulo, contando com muitos recitais de poesias, festivais, enfim. Então, os nomes que se destacaram ali foram o Mário de Andrade, Ronald de Carvalho, Oswald de Andrade e muitos músicos, né? O Heitor Villa-Lobos, Hernani Braga, muitos artistas plásticos muito reconhecidos como Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Tarsília do Amaral, enfim. Bom, pessoal, os propósitos modernistas era reagir aos padrões considerados arcaicos da nossa arte, pintura, escultura, literatura, e a invasão cultural estrangeira que a gente tinha aqui, que despersonalizava a expressão artística do Brasil. Então, para os líderes do modernismo, como os escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o intuito foi abrasileirar a nossa arte, o que não significava um provincianismo nem isolamento cultural. Eles defendiam o diálogo com o mundo, afirmando as singularidades nacionais dentro do contexto internacional. As obras e as ideias dos jovens artistas, nessa semana, foram rejeitadas por setores conservadores, mas conseguiram aí com o tempo influenciar as artes brasileiras. Então foi com base nessas ideias que nasceu o Manifesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade. Ele propunha a deglutição, ou seja, o aproveitamento de tudo que fosse útil na cultura europeia, que seria remodelada pelas entranhas, né, a realidade da terra brasileira. Era como comer ou ser comido. Esse movimento, né, todo esse episódio histórico inspirou a utilização do termo antropofagia, que foi a deglutição, foi muito utilizado pela questão dos índios brasileiros, e esse espírito nasceu aí o trocadilho com base na frase ser ou não ser eis a questão de Shakespeare, no manifesto que se transformou aí depois na questão do tupi, da língua indígena. Então, esse foi um grande movimento aí da questão da arte moderna de 1922. Esse foi um dos principais quadros expostos nessa semana, da Anita Malfatti. Esse quadro se chama A Boba. Pessoal, no mesmo esquema que a gente vai fazer em geografia essa semana, a gente vai fazer em história também. Vocês vão fazer aí um relatório do capítulo para mim, no Word, digitado, todo bonitinho, vai enviar para o meu e-mail, e também a construção de um mapa mental a respeito das revoltas aí da República Oligárquica. Então, a tarefa da semana são essas duas atividades. O relatório do capítulo, né? Eu prefiro digitado, formatado, bem organizado, com capa, títulos e subtítulos, imagens, enfim, com as fontes bibliográficas. E o mapa mental vocês vão fazer aí conforme eu vou também dar alguns modelos aqui para vocês. Tem também a questão dos vídeos que vocês vão assistir para aprender a fazer um mapa mental aí bem legal para servir de referência para os estudos de vocês. Vou deixar aqui novamente o meu e-mail e vocês vão entregar para mim até o dia 8 de julho. Bom, então, como eu já disse, pessoal, eu acho muito produtivo esse esquema de mapa mental.
e vocês podem utilizar essa técnica aí para qualquer disciplina, em qualquer assunto. Aqui nós temos um exemplo de um mapa mental das revoltas e movimentos sociais da Primeira República. Desenhadinho aqui no cantinho o Lampião, né? Falou dos movimentos do cangaceiro, Guerra de Canudos, Contestado. Tá bem explicadinho esse aqui. A revolta da vacina, tem um desenho aqui de uma seringa. Então, a revolta da chibata, dá para desenhar aqui um navio, uns canhões, né? Então, dá para usar bastante a criatividade para fazer esses mapas. Podem desenhar à vontade. Aqui eu peguei um outro exemplo da oligarquia, República do Café com Leite. É só um exemplo, tá? Para vocês, para inspirar aí as ideias. Pessoal, então é isso. Estou deixando aqui uma imagem da revolta da chibata, do Rio de Janeiro. Estou aguardando então o trabalho de vocês. Bons estudos. Até logo mais. Beijão no coração, sempre seguindo aí com muito foco, força e fé. Até mais, tchau, tchau.